Nisquet complicou minha vida, porque falou quase tudo que eu tinha pensado em falar. Sobretudo, a importância das novas tecnologias para a educação. Eu acho que, por mais atrasados que nós estejamos nas políticas educacionais, as novas tecnologias permitem que o país dê saltos adiante, e isso é uma maneira de a gente ter otimismo com relação à educação no Brasil. A educação no Brasil nunca foi uma prioridade para os governos. Você não consegue ver uma campanha presidencial onde a educação tenha um lugar de destaque ou que leve, que o eleitorado leve em consideração a educação como ponto fundamental. A gente teve um candidato, o senador Cristóvão Buarque, que tentou basear sua candidatura na educação, com a sua experiência de reitor, aqui em Brasília mesmo, e foi acusado de ser um político, um candidato de uma nota só. Mas é uma nota só que é fundamental para o país. E eu acho que essa reforma que o ministro Mendonça Filho está propondo, do currículo básico, é um salto adiante que vai permitir que a gente tenha políticas de Estado na educação. O nosso grande problema hoje é que a gente não tem políticas de Estado, tem políticas de governo, e muda o governo e começa tudo de novo. Então, eu acho que a gente devia começar a pensar com as novas tecnologias, com a nova visão da educação no mundo, a gente devia começar a pensar mais seriamente numa política permanente de educação a partir do início da educação básica, porque nós estamos ficando para trás. Cada vez que tem um concurso internacional, o Brasil está sempre na rabeira, está sempre piorando. E é interessante que, na questão da matemática, nós sempre estivemos muito bem. Nesse último concurso, nós não fomos bem, mas a média brasileira em matemática é acima da nossa média em educação. E a gente precisa fazer isso com mais velocidade nas matérias básicas. E a tecnologia nova, os estudos à distância, tal, isso tudo permite uma melhora mais rápida da nossa capacidade de educação. E eu acho que é uma coisa fundamental para a gente pensar. E pensar, inclusive, na nova maneira, que não é tão nova assim, mas para nós ainda é muito recente, de ver a escola, a universidade, dentro da vida do cidadão e do país. A escola tem que transmitir aos alunos os valores da cidadania. Na escola, claro que é em casa também, mas na escola que os valores da cidadania devem ser ressaltados, a convivência com os contrários, a compreensão da aceitação de opiniões contrárias, a convivência com os diferentes. Isso tudo é fundamental para se formar uma sociedade que seja uma sociedade que tenha um sentido de fraternidade e não uma sociedade como, infelizmente, nós estamos vivendo, uma sociedade dividida e agressiva e que separa os grupos de maneira muito agressiva, impedindo a possibilidade de entendimento, de confraternização, de acordos entre as partes em litígio.
Eu acho que essa questão da compreensão da convivência entre contrários, da aceitação de que existem pontos de vista diferentes, a tentativa de que a escola seja acima dos partidos e que seja um período de aprendizado de valores da cidadania, que são comuns, que devem ser comuns a todo mundo, e que, dessa maneira, a gente conseguirá fazer com que o país avance como civilização. Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente devia prestar atenção a ele. Então, são essas as minhas palavras, porque o resto todo o Nisquet já falou e muito bem falado. Muito obrigado.